Condição horrível, né, do pavimento. Professor, esse metrô é metrô do carnaval? Cara, como é que sacode? Tá doido, deu medo só de ver. É duro, viu? Mas Ah, feio, tem, hein? tem operadores bem mais corajosos ou irresponsáveis, né? Você viu que Nossa. alguns acidentes ali na Índia, né? É, uma vez a gente estava numa discussão bem pesada em relação a o qual nós somos conservadores ou não com os nossos parâmetros de geometria. E alguém propôs, vamos olhar o que os indianos fazem. Não, indiano não é. Indiano não é Parâmetro, né? referência de nada. Não é parâmetro de nada. Eles, inclusive, têm uma norma bem extensa, mas você vê absurdos. Sim, absurdos que eu falo, eles estão atrás de grandezas visuais. Não é isso. A gente não vai conferir segurança fazendo a mesma porcariada que é feita em alguns países. Não é assim que a gente resolve. Eu ia te perguntar isso ontem. Que você mostrou vários acidentes que aconteceram na China, né? Ou na China, não, na Índia, desculpa. Na Índia. O padrão deles de transporte, em questão de transporte passageiro, também não é um agravante para aqueles acidentes todos? Excesso de peso de passageiro? Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Tem. Lá você tem um mix. Eles vão aumentando a tonelada por eixo, superlotação nos vagões de passageiro e uma degradação acelerada do pavimento, falta de manutenção. É a realidade indiana. Nos anos, acho que 2000 mais ou menos, teve consultoria indiana no Brasil. Quem é aí mais antigo? Hum? Eu não era dessa época, mas na FCA, antiga VLI, teve. Os indianos foram lá, criaram padrões de superelevação, inverteram escala, mas viraram o caos em alguns trechos da FCA que demoraram a voltar ao padrão de manutenção que tinha antes. Tá No fim, explicado muita coisa agora, então. Entendi. Agora entendi. Que isso, que loucura isso. às vezes o santo de casa não faz milagre, aí vão atrás de uns malucos. Eu tenho uma história engraçada que uma vez contrataram um espanhol. E vocês citaram a Serra do Tigre, né? A Serra do Tigre tem ali, próximo ali, Campos Altos, aquela região ali, raios de curva de 70 e poucos metros. E para resolver isso, você tem que mudar o traçado, talvez criar até túneis ali na região, que é uma região bem complicada. Mas contrataram um milagreiro, um espanhol, que ele disse que ia lá. Não precisava nem da socadora e da reguladora, não. Ele ia resolver tudo com meia dúzia de profissionais, ia lá consertar essa geometria. E a gente, não, mas não é possível. Eu vou me sentir muito, mas muito ruim se esse cara conseguir isso, né? E a gente pegava, né, o levantamento, olhava e falava, mas não dá. Tem como? Como que vai fazer isso? Sem espaço não tem jeito. E aí ele pegou a primeira curva e quadrou ela, mas quadrou de uma forma que interditou. Foi para a segunda, não ficou satisfeito não, eram 6 curvas. Na segunda ele fez a mesma coisa. E aí teve que ir lá a equipe consertar a anarquia, né, que foi feita. E aí se convenceram que não era possível fazer daquela forma, mas tem que tomar cuidado. Vem alguns milagreiros assim que querem inventar a roda e não sabem nem o que é a roda. Então tem que tomar cuidado. É, vamos dar sequência então. O que a gente vai discutir agora? Na região de curva ocorrem as anomalias de torção e empeno, que geram alívio vertical, elevação de roda ou wheel lift. Raios apertados geram força lateral elevada, subida de roda ou wheel climb. Bom, então nós temos aqui o problema, né? Falta de detecção, um problema de empeno.
E aqui você tem uma seção com desnivelamento também. Como é que a gente mede curvatura, né? Mais à frente a gente vai falar sobre empeno e torção de novo. Curvatura a gente vai medir 100 polegadas, que dá 30,42. A gente mede então o nosso ângulo central para uma corda de 100 polegadas. Isso é grau da curva. E ele é dado em... O ângulo é medido em graus. O alinhamento. Alinhamento a gente vai medindo na corda de 10 metros. Na corda de 10 metros, no ponto médio da corda, 5 metros, nós vamos medindo as flechas. E aqui nós vamos pegando a variação dessas flechas a cada medida que nós vamos fazendo. Numa corda de 20 metros ou 62 polegadas, a gente vai medindo. Então, um alinhamento é a variação da flecha horizontal, medida no meio da corda de 20 ou 10 metros. Em descarrilhamento, é obrigatório usar uma corda de 10 metros, estacas espaçadas de 5 metros. Então, aqui são fatores que aumentam a força lateral. A corda deverá ter os extremos apoiados lá nos 15 qualquer coisa, que a gente arredonda para 16 milímetros, 5/8 de polegada, abaixo do topo do trilho. Então nós pegamos uma corda de 10 metros e vamos medindo a cada 5 metros as estacas. A diferença entre essas medidas me dá o grau de desalinhamento.
que é importante nesse acidente? Notem a quantidade de dormentes de madeira na lateral da via, denunciando que passou por alguma manutenção em algum momento. Mas a quantidade de desalinhamentos que nós temos, ou seja, aumento da força lateral em função dos defeitos de alinhamento, um vagão plataforma extremamente leve, força vertical pequena. Se a minha força vertical é pequena e a minha força lateral surge em função dos defeitos de alinhamento, qual vagão vai entrar pelo cano? O vagão mais leve. É o mesmo, é, professor? É continuidade, é? Oi? Esse é continuidade? É, É aquele... essas são as plataformas que tombaram. Descarrilharam mais atrás e foram tombar mais à frente. Dormente de aço, né? Dormente de aço. Bom, aqui já é o atendimento, né? A hora que a gente senta, chora e tem que resolver. Mas, novamente, alguns vagões serão privilegiados por serem mais, ter uma resistência maior. Quais? Os vagões mais pesados, eles têm forças verticais maiores. Os vagões mais leves têm uma susceptibilidade maior quando nós temos um surgimento de força lateral. Pode falar, Renan. Sobre esse comentário do senhor dos vagões mais leves, aqui nós temos um problema muito grande na nossa frota de trens, na linha 2, né? A linha 1, ela é basicamente laje, ela é toda lajeada, né? Porque é Slab track. subterrâneo. Isso. E a linha 2, ela é brita, né? É brita e dormente de concreto. E eu estava fazendo uma análise há um tempo atrás, porque nós temos um problema muito grande com o IGBT, o inversor de tração, porque o nosso VVVF, nosso inversor de frequência, ele é da Mitsubishi, só que ele foi projetado para rede aérea, ou seja, não tem gap. E aqui nós temos, além de ter muitos gaps, nessa análise que foi feita, nós identificamos que o maior índice de falha de VVVF nosso é com trem vazio, porque é quando a sapata coletora ela perde o contato com o terceiro trilho e a falha é sempre no trecho da linha 2, que é quando ele sai do subterrâneo, né, da laje, que é a base, né, da via, ela é em laje, e ela entra na linha 2, que já é brita. Então, a gente tem esse problema muito grande aqui com via. O pessoal de via vai fala que a via está boa, está nos conformes. Mas a gente já pegamos praticamente todos os trens, fizemos análise, mostramos a diferença do comportamento do trem vazio na linha 1, do comportamento do trem vazio na linha 2 e o trem cheio. Então, assim, já cravou que o problema é sempre com o trem vazio na linha 2. Então, nas duas vias, a via que desce e a via que sobe. Enquanto isso, a gente está com esse problema aí de LGBT, e é um equipamento muito caro, um GBT. Cada GBT, se não me engano, está na faixa de R$11 mil. Nossa. Aí a gente são 6 GBTs por inversora. Aí você faz a conta aí, passa de
passa de 30 mil reais aí o reparo de uma unidade. E hoje de manhã, quando eu saí do trabalho, nós estávamos já com 7 trens com Nossa. VVF isolado, por conta. A gente não dá conta, né, dessa manutenção. Perfeito. Amanhã nós vamos falar sobre a dinâmica trem-via. Até na formação, a gente nunca coloca vagões leves próximo da locomotiva, porque isso pode gerar um problema na dinâmica trem-vias. Você tem um vagão com uma inércia muito grande atrás, empurrando esse vagão mais leve. E a gente fica muito com receio do vagão carregado. Não, o vagão que vai entrar pelo cano é o vagão vazio. Ele não tem força vertical para fazer com que a relação L sobre V atuante fique baixa. Os vagões que são os fusíveis do trem é os vagões leves. Eles é que vão mostrar se a nossa via permanente está com a qualidade ou não. Não é o vagão cheio, não. Vagão cheio, ele vai passar num empeno, num desalinhamento gigantesco e pela inércia dele ele vai conseguir passar por aquela região. O leve não, o vazio não. O vazio ele vai descarrilhar. Bom, então nós falamos o que influencia no surgimento da força lateral. Desalinhamentos. Na via permanente é o desalinhamento. Esse é o que nós temos que bloquear. Agora, o que afeta, altera a força vertical? O que gera esse desequilíbrio da força vertical? Vamos começar com o desnivelamento transversal. A superelevação é o ponto. Tá, mas a gente não põe superelevação para equilibrar assim? Mas quando ela está desregulada, vai gerar um problema. Uma espiral de transição permite passar de uma curvatura zero em tangente para a curvatura definida e invariável da curva circular, cujo raio é constante. Então, as transições formam duas rampas. Primeira, na tangente para a espiral e depois da espiral para a circular, onde ela atinge a sua superelevação máxima. A segunda rampa vai do fim da circular ao fim da transição para a tangente, onde a superelevação é zero. Isso a gente já viu. Na espiral, nós temos uma rampa de super pequena. Eu faço essa variação da ordem de 1,5 milímetro por metro, para velocidades até 80 km por hora. Pessoal, isso aqui não é uma regra. Cada ferrovia vai fazer a sua transição conforme o seu projeto. Isso é só para a gente exemplificar. Então, se eu tenho uma superelevação de 15 milímetros na circular, eu vou ter 10 metros ali de transição. Uma espiral de transição é um ponto hipercrítico de uma curva nos pontos notáveis. Tangente espiral, espiral circular, circular espiral e espiral tangente. Então nós temos que ter muito cuidado com esse desnivelamento transversal. Ele é o grande vilão para criar os defeitos de empeno e torção. E no longitudinal, nós temos que ter esse cuidado. Ontem eu falei para vocês de um evento raro, que é quando o truque se desprende do prato peão. É criado por esse desnivelamento longitudinal. As duas filas descem, um desnivelamento aí de 100 milímetros. Há um desacoplamento do prato peão. Como que a gente prova o risco de um descarrilhamento? Onde me foi feita uma pergunta, né, o que é torção e o que é empeno de linha. Para começar, eles estão relacionados a
uma variação da superelevação, ou seja, do nivelamento transversal, porém um destes defeitos, ele surge por uma manutenção inadequada e o outro defeito surge por degradação natural. Como que é isso? O empeno, ele vai estar localizado, na circular ou aqui na tangente. Na tangente e na circular, o empeno vai estar localizado. E a torção? A torção é a mesma variação de superelevação, só que ela vai estar aqui, ó, na transição. Mas vem cá, quem que coloca essa variação de 1,5 milímetro por metro? Quem está fazendo a construção da espiral. Por isso que a gente fala que é um defeito criado. E ele é tão característico que não há uma variação abrupta nessa superelevação, como acontece no empeno. O empeno você tem lá uma superelevação de 30, ela vai para 32, cai para 25, vai para 40, volta para 20, vai fazendo um serrilhado, né? O empeno não. Ele gradativamente vai sendo construída essa rampa. Por isso que ela é construída. Você deveria colocar uma variação de 1,5 milímetro por metro, você coloca 5 milímetros por metro. Mas não tem esse serrilhado. Ela é uma variação uniforme. Pode acontecer também com a superlargura. Você deveria colocar uma variação de bitola de 1 milímetro por metro, você começa a colocar uma variação de bitola de 10 milímetros por metro. Ela é criada, ela é construída. Então vamos lá, é mais frequente, 80% no Brasil e 60% nos Estados Unidos, causa raiz de descarrilhamento da via permanente. Ele faz parte do binômio do caos, o empeno. O vagão sabe a diferença de empeno e torção? Não. O efeito no vagão é o mesmo. A variação da superelevação, seja ela construída metro a metro, seja ela fruto desse serrilhado que acontece, da variação da superelevação por degradação, por esforço, por qualquer outra situação, o vagão vai ter o mesmo problema no seu sistema de amortecimento. Ele não vai conseguir equilíbrio e vai descarrilhar. Estes são defeitos mal entendidos, poucos sabem definir o real significado entre esses dois defeitos. Aqui nós temos a torção. Primeira coisa da torção é o seguinte, nós vamos medir essa variação numa base maior, 10 metros. Quando nós estamos atrás de uma base maior, o que a gente quer? Nos Estados Unidos, eles chamam a torção de warp e o empeno de twist. Então, o que acontece? Os Estados Unidos eles têm vagões muito grandes. São vagões com comprimento exagerado. Oi? Nos Estados Unidos... Professor, tá vendo aí? Tô. Pode falar? Acho que o senhor só trocou aí, né? A torção é o twist, o arco é empeno, né? Então, a gente traduz desse jeito, mas para o americano é invertido. Ele fala que o empeno é o twist e o warp é a torção. A gente aqui que traduz, e por isso que começa o conflito sobre esses dois elementos. Quando o americano está falando warp, ele está preocupado com a torção que é criada lá na transição, ele está com essa preocupação lá na transição, e ele está preocupado com dois truques, a distância entre dois truques. Ele tem vagões muito grandes e ele preocupa com os defeitos numa base mais longa. Ele se preocupa com isso. Na métrica, aqui no Brasil,
A gente nem olha isso. Vocês já viram lá na NBR 16387? Basicamente, não é uma medição obrigatória, porque os vagões são curtos. Você só tem o problema de empeno. Tudo é tratado como empenos. Tudo é tratado como twists lá na nossa NBR 16387. Nas bitolas largas, que você tem vagões maiores, há essa preocupação de medidas numa base maior. E então a torção, ela é um defeito criado, ela vai estar na transição e também a preocupação com a base maior da torção é para quê? Para pegar a variação de desnivelamento entre os truques. Quando a gente faz medição do empeno, nós estamos preocupados com o mesmo truque, com o par de eixos que nós temos. Antigamente, a gente media a nossa base de acordo com a distância entre rodas. Você tinha na manga D ali, no manga D, estou falando da métrica, 1,50 e qualquer coisa e 1,73 na manga E. Então você pegava as suas medições de estacas seguindo o eixo a eixo de rodas. A NBR veio e falou, não, você tem que medir isso aí a cada metro. Pronto, você mede a cada metro e a variação que tem que dar. Antes você tinha medições que respeitavam a distância entre os rodeiros. Então a torção é um defeito criado e ela também tem uma base maior porque eu quero a variação entre truques. Já o empeno, eu quero uma variação nos mesmos rodeiros, ou então uma variação também entre os dois truques. Quando é muito maior, eu também quero olhar isso nos dois truques, mas ele está na circular e na tangente. No fim das contas, é a variação da superelevação que manda. Um é um defeito criado, o outro é um defeito que eu tenho por degradação. Mas qual que é a diferença então? Twist e warp. Os dois eventos geram o mesmo efeito. Vão gerar o mesmo efeito. O vagão não vai saber qual que é a diferença. O vagão ele vai torcer a cabeceira A e a cabeceira B. Ele vai torcer as duas cabeceiras. Ele vai empenar. Vai gerar esse problema. Mais de 3 movimentos no vagão ocorrem numa espiral que não ocorrem na curva ou tangente. O truque gira, a caixa inclina, gira e guina lateralmente. A resposta dinâmica do vagão na entrada e saída da espiral é diferente do que ocorre na curva. Localizar-se o POD dentro da circular na entrada ou na saída da espiral é essencial para encontrar rapidamente a causa raiz. Se a gente está atrás da causa raiz, eu quero saber se é empeno ou torção. Para o vagão não vai ter diferença nenhuma, mas nós precisamos entender se foi um problema criado ou se foi um problema de degradação natural. O que acontece com o vagão, então? Vamos lá, o vagão está aqui deslocando nessa direção. A cabeceira B do vagão começa, então, a entrar na espiral. Ele entrou na espiral, saindo da tangente para a espiral. Aqui é a roda que pode propiciar um maior alívio. Essa roda vai elevar. A cabeceira B já está aqui na espiral. Há uma torção da caixa. O truque guina. E essa roda vai ser a roda que terá o menor esforço de força vertical. E ela pode ter o alívio. Então, entender a dinâmica do acidente é importante para a gente. Estamos, então, aqui com a cabeceira B, cabeceira A, saindo da tangente e entrando na espiral, direção aqui do veículo. A cabeceira A vai ter o alívio de roda. O que acontece? Lá na cabeceira B, a caixa está torcando
o amparo-balanço para um lado. A cabeceira A está rotacionando para o outro lado. Aqui encontra, se todo o sistema de amortecimento não estiver atuando, essa roda aqui vai descarrilhar. Essa aqui descarrilha. Qual a importância da espiral? A espiral é importante para manter o equilíbrio entre as forças. O vagão ele tem que se recuperar da própria geometria. Se eu não tiver essa espiral, a oscilação é tão grande que vai acontecer um alívio nessa roda. E ela vai descarrilhar. O mesmo se inverte. Quando eu estou saindo da circular, já estou indo em direção à tangente, lá na transição, a cabeceira B pode gerar o alívio de roda. A cabeceira A está rotacionando para o outro lado e a cabeceira B para o mesmo lado que estava A anteriormente. Pode gerar um alívio de roda nessas duas rodas aqui. O quão é importante saber em que ponto notável da curva, ponto notável da geometria de via nós estamos. Eu estou saindo da circular para a espiral, estou saindo da espiral para a tangente, estou saindo da tangente para a espiral. Qual foi a primeira roda a descarrilhar? As marcas deixadas. Isso é de suma importância. Esse aqui é um vídeo bem clássico, né, que nós temos. Como que a gente prova um descarrilhamento, né? O trilho parece até trilho 25, né? TR-25, tão pequeno que é. E o veículo vai ali praticamente caçando o trilho, né? O dormente parece mais pranchões do que dormente, não tem nem forma prismática. Pode falar, Zizo? Aonde é isso, professor? Eu não sei bem, mas tá parecendo Rússia, viu? Pelo andar aqui da carruagem, parecendo Rússia. Exatamente. Vou tirar o chapéu para esse maquinista, ele é corajoso, hein? Porra. É uma duplex ainda.
Ainda dá tchauzinho ainda. E nem estressado ele tá. É exibido ainda, exibido. A gente já tá ficando a vantagem danada. Normalmente é Taipá isso aí, tá igual Taipá, você tá doido. Que porcaria. Olha lá, a junta que vocês falaram do grande acidente. Ei. Tem que ter muita coragem, né, para fazer isso. Eu citei muito a NBR 16387, a classe de via, e aqui nós temos alguns parâmetros que nós vamos medir na NBR. Bitola estática, aberta, bitola fechada. Se a bitola estiver fechada, poderemos ter forças laterais gigantescas. Rápida variação de bitola em 5 metros. Então aqui está tudo na larga. Ó. Variação de nivelamento em tangente ou circular. Variação do nivelamento transversal a cada 10 metros na espiral de entrada ou de saída de curvas. Torção. Desnivelamento de curvas em 10 metros. Defeito de alinhamento em tangente. Excesso de superelevação. E aqui as velocidades. Seguindo o que estava lá na FRA. Você conecta o limite com velocidade. E na métrica? A mesma coisa de bitola. No nivelamento transversal, você só pega o 2 metros e na corda de 10. O desalinhamento em curva, o desalinhamento em tangente. E a superelevação máxima em curva, 100 milímetros. 10% da bitola. É o que a gente olha aqui na bitola larga. Na bitola métrica, desculpa, 100 milímetros. Isso tudo é basicamente o que a gente trouxe da FRA. Então assim, pessoal, nós temos que nos preocupar muito com a geometria de via. Ela é determinante para que a gente consiga entender a causa do acidente. Isso vai se conectar com os componentes. Se eu tenho um desnivelamento, eu vou atrás de lastro, eu vou atrás de alguma fratura e assim por diante. Então, depois de encontrar as marcas, eu vou identificar o primeiro veículo a descarrilhar, vou fazer as medições dos vagões, vou fazer croquis, tanto da planimetria quanto da altimetria, vou colocar em perfil o trem, vou determinar os pontos notáveis da geometria, vou pegar a minha cordinha e vou lá medir. Corda, régua, igual a gente viu no vídeo lá da MRS. Sem isso a gente não consegue sair do outro lado. Bom, vamos falar então agora de material rodante. Nós temos vários tipos de vagões. Os vagões que a gente chama de flat car, ou os vagões que a gente transporta pranchas, né? A gente chama de vagões plataformas. Aqui está uma imagem transportando tubos. Os vagões gôndolas, que nós transportamos minérios, geralmente granéis, materiais granulares que podem sofrer umidade ou coisas do gênero. Os graneleiros, os vagões hopper. E uma variação do vagão hopper, que é o vagão hopper tanque, ou vagão curvado. Aqui nós temos uma vantagem da inércia. Estes vagões aqui, olha a quantidade de enrijecedores que são feitos na parede do vagão. Por dentro também há contraventamentos nesse vagão. Se você só
abaula o vagão, fazendo ele virar uma parede curvada, eu gero resistência, aumenta a minha capacidade volumétrica do vagão. Estes vagões são os graneleiros mais modernos que nós temos, os chamados Hopper Tank. Já tem eles para métrica e para larga. Os vagões do tipo caixa, né? Vagões com portas. Vagões problemáticos, os vagões tanqueiros, para transporte de líquidos. Seja combustível, óleo vegetal ou outros derivados. Este vagão ele é problemático. Como assim? Se a inércia depende da geometria, inércias para seções circulares são diferentes. Este vagão ele é problemático para variações que a gente chama de harmônicos. Se você tiver uma via com várias talas, a cada 12 metros você tem uma tala. Esse vagão ele vai excitando. Quando a frequência dele chega perto da frequência da via, ele descarrilha. Mesmo que você não ultrapassou os limites de segurança tala a tala. Então esse vagão ele tem uma resistência torsional menor. E ele é mais complicado. E esse é o vagão que vai ser o fusível. Se você tiver um trem misto, graneleiro com tanqueiro, esse aqui vai ser o veículo que vai descarrilhar. A frequência de vibração dele é menor do que desse aqui. E ele pode até cair por ressonância. A ressonância é esse evento em que a frequência de vibração entre dois elementos, elas se igualam. E aí você tem o fenômeno de ressonância. Pode falar? Professor, esse tanque car é aquele tanque sem longarina, né? Que o próprio tanque é estrutura, né? Sim, sim. Ele não Tá, tem longarina. e no caso do tanque com longarina? Não muda muita coisa, não. Ele também tem o mesmo problema em função da forma circular dele. Estes vagões são muito susceptíveis a problemas frequenciais, né? Problemas de ressonância. Há muitos anos atrás, na região ali de Pires do Rio, muitos anos atrás, o IPT fez um estudo, porque o que acontecia? O que nós da Via fazemos muito? Estou tendo muito acidente, reduz velocidade. Só que nem sempre é assim. Quando reduziu a velocidade, aí que começou a cair tanqueiro para tudo que foi lado. Quando a velocidade reduziu, você criou uma frequência de vibração diferente e você tinha vários defeitos com trilhos de barra curta. E aí começou a cair tudo que foi tanqueiro. O IPT fez um estudo na época e viu que o fenômeno era de ressonância. A frequência de vibração da via se igualava com a frequência de vibração do vagão e ele caía por ressonância. Então esses vagões são bem problemáticos. Alguns estudos que a gente já fez recentemente, a gente chegou à conclusão que por volta de 43, 44 km por hora, dependendo das condições daquele trecho, esse vagão é perigoso de circular. Caminho. Ou você coloca ele para circular a velocidades bem abaixo, 30, 35, ou você melhora a via e põe ele para circular a 50, 60 km por hora. Porque existe uma faixa de velocidade que eles são problemáticos. Bem problemáticos, para falar a verdade. Professor, será que ele tem um excesso de rigidez? Porque o tubo é uma baita estrutura, né? Será que ele tem um excesso de rigidez, então ele não absorve, ele amplifica? Ele amplifica, sim. Ele não absorve, ele amplifica. E acontece tanto com os tanqueiros de líquidos, quanto aqueles que transportam o cimento. Aquele que é inclinado assim também. Aqueles vagões são terríveis. Camelo? Camelo, exatamente. Aqueles vagões também são terríveis. Esses vagões tanqueiros não podem andar sublotados. O vagão Hopper a gente faz isso.
Como você faz várias cargas num vagão hopper, você pode pôr milho, soja, farelo, açúcar. Os produtos que têm maiores densidades, o que vai acontecer é a lotação por peso. Então vamos pensar o açúcar, que tem uma das maiores densidades. Você vai chegar aqui nessa porção mais ou menos do vagão, vai ficar um espaço vazio no vagão aqui, porque ele vai lotar por capacidade de peso. Sem problemas. Não vai haver um deslocamento dessa carga ao longo do trecho, desde que não haja grandes problemas. Não faça isso com o tanqueiro. O tanqueiro ele tem que andar sempre cheio, ou você tem que colocar quebra-ondas aqui dentro. E aí você vai perder mais espaço ainda fazendo quebra-ondas. Então o tanqueiro ou ele viaja 100% lotado ou ele tem que ter quebra-ondas. É um problema. E nós temos aqui os vagões para passageiros, vagões para serviços e assim por diante. O truque de 3 partes, né? O truque AR. Então, truque de 3 peças, truque de 3 partes. O que nós temos nele? Aqui nós temos o rolamento. Aqui que eu falei onde nós temos o pad, né? Que é a suspensão primária, a primeira barreira nossa para absorver as irregularidades da via. O que nós temos no truque de 3 partes, então? Isso num vagão de carga comum. Ele é formado por uma travessa central, tá aqui a travessa central, que repousa sob 2 travessas laterais. E nas travessas laterais nós temos aqui o pedestal, essa região onde nós vamos colocar os rodeiros. A caixa do vagão ela apoia na travessa central através do prato peão. O prato de peão ele tem uma liberdade para pivotar, girar. Então eu não posso ter nada aqui nessa região que gere uma restrição a esse giro, porque senão nós teremos ali surgimento de forças laterais. Se o truque tiver uma dificuldade de pivotar, ele trava e você vai ter ali o ataque do rodeiro, da roda, né, contra a linha de bitola. O que nós temos no truque, então? 2 amparabalanço, um de cada lado. Ó. Ele vai fornecer, né, um limitador desse balanço lateral entre a caixa e a travessa central. Então o vagão está aqui, a caixa está aqui em cima. A caixa está aqui em cima. O prato peão superior, que está lá na caixa, o prato peão inferior está na travessa central. As irregularidades, seja do desnivelamento transversal, qualquer que seja, essa caixa vai começar a oscilar. Qual é o limitador? O limitador é o amparabalanço. Ele oferece essa limitação. A folga de amparabalanço é o espaço livre entre a caixa do vagão e a travessa central, medida em cima do amparabalanço. Se eu tiver uma folga muito grande, o que vai acontecer? Eu crio uma liberdade muito grande dessa oscilação da caixa. Se não tiver folga nenhuma, uma rigidez muito grande. Então aqui o nosso objetivo é deixar uma folga tal que ela não seja demasiadamente grande, mas também não tenha folga nenhuma. A travessa lateral suporta a travessa central verticalmente e lateralmente através do grupo de molas das cunhas de fricção, né, também chamadas de cunhas amortecedoras. Nessa região aqui nós temos as cunhas amortecedoras ou cunhas de fricção. Porque nós temos então uma visão melhor do nosso truque de 3 partes. O nosso rodeiro, os 2 amparabalanço, e você tem vários modelos de amparabalanço.
Você tem amparo-balanço de folga, que é esse que eu acabei de explicar, amparo-balanço de contato constante. Em alguns casos que você precisa conferir maior eficiência no vagão, você pode ter ali até amortecedores nesse amparo-balanço. O céu é o limite. Cada vez mais vai encarecendo o seu projeto de vagão. O prato de peão inferior. Na caixa está o prato de peão superior, que isso aqui vai acoplado lá na caixa do vagão. Nós temos aqui as cunhas de fricção. Essa é a travessa lateral. A bolsa com as molas. Nós temos molas aqui nas cunhas, em alguns modelos. O pedestal, aonde nós faremos a fixação do eixo, do rolamento e do adaptador. Aqui está o adaptador, que é um elastômero. E aqui nós temos a nossa manga do eixo, que define a capacidade do nosso vagão. Então, se a gente tem um vagão na métrica, vagão manga F, geralmente é a última letra do vagão. H, T, F, lá na métrica. Hopper é um graneleiro, eu sei que ele é um graneleiro. Tanque, ele é um vagão curvado, a parede dele é curvada. E ele tem capacidade para 110 toneladas. Mas, professor, não é de 20 em 20? Sim. Só que a métrica limitou o maior vagão dela a 110 toneladas. Então, o que você tem? O manga D, um HFD. Vagão Hopper também, manga D. O D quer dizer que ele é para 80 toneladas. O que é esse 80 toneladas? 80 toneladas é o que a gente chama de PBT. Peso bruto total. É a tara do vagão mais o que ele pode carregar. O maior vagão da métrica é o F, para 110 toneladas. E a gente fala que isso é a manga do eixo. Então é aquilo que ele foi projetado. Como que a gente identifica então, essas partes críticas de um vagão? Eu tenho lá a caixa do vagão. Essa caixa vai ter um amparo-balanço de um lado, um amparo-balanço do outro. Este aqui é um amparo-balanço modelo de folga. Vai ter uma folga de cá, uma folga dos dois lados do amparo-balanço. O estrado do vagão. O prato peão superior que vai acoplado à caixa, o prato peão inferior que está na travessa central. Nós precisamos entender qual é a orientação do truque. Qual que é a cabeceira A, qual que é a cabeceira B. Se nós vamos desenhar um croquis depois, a gente precisa entender qual foi a cabeceira que descarrilhou. Nós precisamos inserir o veículo, a composição na nossa geometria de via, e a gente precisa saber qual truque, qual rodeiro que descarrilhou, qual roda que descarrilhou. Uma forma da gente entender qual é o lado, né, ali, o lado da cabeceira e o lado interno do vagão, é lá pelo freio, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui, ó, pelo volante do freio, a gente marca qual cabeceira. Porque olhando o vagão de frente e de trás, a gente não sabe bem qual é. Uma das formas da gente marcar qual é a cabeceira é pelo volante aqui do freio manual. Então nós determinamos... Eu aprendi um negócio para não esquecer isso aí. Eu aprendi uma coisa. Manual é bom. Extremo B, lado esquerdo. É... Manual esquece mais. Manual é bom. Pronto. Boa. Então a gente tem aqui, né, o lado da cabeceira e o lado aqui interno do vagão, né? A alavanca, o anel do prato peão, triângulo de freio. Então, olhando uma vista superior aqui do truque ferroviário.
Dividindo melhor. Ó, eu recebi aqui uma mensagem da Defesa Civil que aqui vai dar chuva de granizo e tudo mais. Não sei em que região que vocês estão, mas eu estou em Curitiba e a coisa aqui vai ser feia daqui a pouco. Bom, o que nós temos? Também chamada de aranha, esse truque de 3 partes, nós temos aqui a travessa lateral, pedestal, onde nós teremos aqui as cunhas de fricção, as molas da suspensão internas e externas, o nosso pacote de molas, o amparo-balanço, então ele tem aqui as suas castanhas, né, do amparo-balanço, se fosse reguladores, na cunha de fricção e as molas aqui do truque. Esse exemplo aqui é as molas da cunha do truque Ride Control. Nós temos alguns modelos de truque. Os mais, vamos dizer assim, os mais utilizados é o Barber, e mais à frente nós vamos ver a diferença entre ele e o Ride Control. O vagão Manga F, ele já usa um outro modelo de truque, ele já usa o Motion Control. Por que disso? Bom, você tem o projeto do Ride Control, ele tem uma aplicação de esforço na cunha de fricção constante. O Barber já é variável, ou seja, quando ele está carregado tem uma pressão na cunha, quando ele está vazio ele tem outra pressão. Já no Ride Control isso não existe, tanto faz ele cheio ou vazio tem a mesma pressão. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: qual é mais seguro? Não tem a ver com segurança, tem a ver com performance. Ambos são seguros. Ambos são projetos consagrados de modelos de truques. Não tem um mais seguro. Uma evolução do Ride Control é o Motion Control, criar essa variação de pressão na cunha. Mas o Ride Control ele já provou seu valor. Ele já é um truque que vem há décadas sendo utilizado e ele tem um desempenho satisfatório. Mas como tudo a gente tem que evoluir, se a gente não evoluir também ferrou, né? Você hoje tem truques já com variação de pressão nas cunhas, o modelo Motion Control. Mas não vão numa investigação de acidente com esse viés. Não é Ride Control, ferrou. O problema é o Ride Control. Não. Tanto o Ride Control quanto o truque Barber têm desempenhos similares. Eles têm performances similares. Não são eles os causadores de acidente. É a mesma coisa de falar o seguinte: o trilho chinês, lá um Pangang, é mais inseguro que um trilho produzido pela Evraz na Rússia. E não tem nada a ver. Ambos os trilhos foram fabricados seguindo normas internacionais. A gente não pode ir por esse viés, né? É a mesma coisa de falar que só Fusca que bate. Não é assim. Então, essa é uma das... Mais à frente a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Na travessa central, nós também temos vários designers dessa travessa. Obrigatoriamente, nós vamos ter a sede dos amparo-balanço e a sede para as cunhas de fricção. Mas você tem vários designers para essas travessas centrais. Lá na região da travessa lateral, nós temos aqui a região para colocar as cunhas de fricção, o local que vamos acondicionar nossas molas, tanto do pacote de molas internas quanto externas. Na região do pedestal, nós temos a mandíbula externa do pedestal e a mandíbula interna do pedestal. Aqui nós colocaremos o eixo. E aqui em cima o adaptador. O eixo com rolamento, tudo bonitinho. E a guia do triângulo de freio integral. Fazendo um corte então na travessa lateral, essa região é a mais importante para nós.
Wagons are in extremely high demand due to economic growth accelerates, and the volume of shipments of raw materials dramatically increases. Railway bogies are hardly noticed by the average passengers, but it is an essential part of learning. Have you ever seen a wagon? A wagon is an element of the train, used for the transport of goods. In this video, we will learn about the Kashnub wagon's bogie frame. The Kashnub bogie was